Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Wallace e João Vitor, de Rosa Amanda Strauss. Eu sou o Danilo e vou conversar com você sobre essa história tocante. João Vitor mora com a mãe e vive as alegrias e dificuldades de um adolescente de classe média. O Wallace vive nas ruas com a mãe alcoólatra e enfrenta os desafios de um adolescente que tenta sobreviver em circunstâncias adversas. Apesar das enormes diferenças entre os dois, a história revela que, mesmo em mundos tão distantes, eles podem ter inquietudes, expectativas e sonhos semelhantes. Da trajetória desses personagens, emergem dramas e esperanças que têm como cenário a cidade do Rio de Janeiro. Por tratar de um tema tão presente no cotidiano brasileiro, Wallace e João Vitor é leitura obrigatória para os adolescentes do nosso tempo, não acha? Mas quem será essa escritora que conhece tão bem o universo dos adolescentes brasileiros em condição social desfavorecida? Ela é Rosa Amanda Strauss, que nasceu no Rio de Janeiro e é jornalista. Em cerca de 20 anos de carreira, lançou mais de 20 livros, entre eles Wallace e João Vitor, que foi adaptado para a TV na minissérie Cidade dos Homens. As ilustrações desse livro estabelecem um diálogo perfeito entre ficção e realidade. O uso do recurso fotográfico, misturado ao desenho, promove esse efeito e encanta o leitor. Os responsáveis por esse trabalho gráfico são Gustavo Piqueira e Sâmia Jacinto, que trabalham juntos na Casa Rex, uma casa de design gráfico internacional com sedes em São Paulo e Londres, e que já ganhou mais de 200 prêmios internacionais de design. Para as ilustrações de Wallace e João Vitor, a dupla apresenta colagens que constroem uma narrativa paralela ao texto, misturando fotografias, recortes e desenhos feitos à mão. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre Wallace e João Vitor. Quem nos conta é a escritora Maria Valéria Rezende na apresentação do livro. Segundo ela, cada um vai se encontrar na narrativa dessa história, aqui ou ali, em um ou outro personagem, e emocionar-se bastante. Com narrativa ágil, construída por meio de contrapontos, Wallace e João Vitor instiga a reflexão sobre os temas encontros com a diferença e o mundo natural e social. Pré-leitura. Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha ao aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que esse texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor. Este leitor deve ser capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. Chame a atenção dos alunos para os narradores da história. Explique que o significado de uma história também depende de quem a conta e de como conta. Proponha que, em duplas, escolham outro narrador entre os personagens do livro. Solicite que selecionem um capítulo referente a João Vitor e outro a Wallace, e os recontem com o narrador escolhido. Depois, promova a leitura em voz alta dos textos e uma discussão sobre as mudanças geradas pela troca de narradores. Arte. Proponha aos alunos que, em grupos, selecionem trechos que julguem significativos de capítulos narrados por Wallace e João Vitor, para serem transformados em história em quadrinhos. Oriente-os na elaboração dos roteiros e certifique-se de que aquilo que estão propondo é possível de ser alcançado. Na hora de ilustrar, os grupos poderão desenhar ou fazer colagens. Espero que a experiência de leitura com seus alunos seja tão rica e desafiadora quanto Wallace e João Vitor. Bom trabalho!